Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início à audição pública no âmbito do Grupo de Trabalho às alterações à legislação laboral no âmbito da Agenda para o Trabalho Digno. Várias entidades que requereram intervenção para serem aqui ouvidas, mas também outras entidades, nomeadamente federações filiadas na CGTP, que por indicação do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português estão também hoje aqui connosco no sentido de nos ajudarem também nesta audição à recolha de contributos num processo que é importante e que deve ter o envolvimento de todos. Passando aqui à nossa tarde de trabalhos, dizer que inicialmente eu irei dar a palavra aos grupos parlamentares para uma intervenção até 5 minutos. Os senhores deputados e as senhoras deputadas que irão fazer essa intervenção estão aqui na mesa a acompanhar-me, independentemente de outros dos senhores deputados e senhoras deputadas estarem também aí junto de vós, mas dizer que terão, portanto, uma intervenção de 5 minutos. Depois eu irei passar a palavra às entidades, que terão 5 minutos para fazer uma intervenção. E por isso eu apelava ao poder de síntese, mas também a que se focassem naquilo que consideram ser importante. Nós já recebemos muitos contributos, algumas das entidades, ou muitas das entidades aqui presentes, já nos enviaram esses mesmos contributos e, portanto, aquilo que seria útil e importante para nós é que se conseguissem concentrar naquilo que consideram mais importante nesses contributos que nos foram enviados. Eu darei nota tanto a quem nos está a acompanhar aqui, mas também por videoconferência, porque algumas entidades serão ouvidas por videoconferência, que quando chegarem aos 4 minutos eu irei sinalizar no sentido de quando chegarmos aos 5 minutos terminarmos essa mesma intervenção. E, portanto, agradecendo uma vez mais a presença de todos e certamente os contributos que aqui hoje nos vão deixar, eu passaria de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que será aqui representado pela Sra. Deputada Rita Borges Madeira. Sra. Deputada, tem a palavra com a intervenção de 5 minutos. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Senhoras e senhores deputados, começar por agradecer a todas as entidades que se aqui encontram hoje o facto de terem respondido afirmativamente e com os seus contributos ajudarem a densificar uma reflexão a um tema de importância transversal a todos. O debate em torno da Agenda do Trabalho Digno é talvez dos mais relevantes dos últimos tempos e o que resultar desta discussão contribuirá significativamente para o futuro das nossas empresas e dos nossos trabalhadores e para uma negociação coletiva mais forte. E é também significativo a importância do diálogo social, da importância de empregadores e de trabalhadores chegarem à melhor solução possível na salvaguarda do interesse de todos. Só com horários, com salários e tratamentos justos, com igualdade de oportunidades, com políticas de segurança e higiene do trabalho, com vínculos estáveis, ou seja, com condições para que o trabalho seja executado nas melhores condições, podemos contribuir para uma maior justiça social, que tenho a certeza que é o que todos almejamos. Queremos também agradecer todas as contribuições escritas que nos fizeram chegar, também todas as reuniões que foram possíveis realizar com os grupos parlamentares. Para além disto, e ainda no âmbito deste grupo de trabalho, foram ouvidas algumas entidades do conjunto de todos estes contributos e, falando por parte do Partido Socialista e deste grupo parlamentar, temos a certeza que o documento que resultar deste trabalho será um melhor documento e que dará voz a muitas das preocupações que aqui vimos serem levantadas. Posto isso, e agradecendo desde já as vossas intervenções e não me referindo a nenhum ponto em particular deste projeto de lei, gostaríamos de saber se entendem que medidas que travam o despedimento ilícito, que travam acesso a apoios do Estado a empresas faltosas, que restringem o recurso ao trabalho temporário, que reforçam a intervenção da ACT, que valorizam os estágios profissionais, entre outras, não são medidas úteis no combate à precariedade e que esta agenda não é um passo importante no caminho de uma significativa reforma laboral. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Sra. Deputada Rita Borges Madeira, muito obrigado. Passaria então ao Grupo Parlamentar do PST, por uma intervenção, Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento aos Srs. Deputados e, naturalmente, um cumprimento muito especial a todas as entidades que aqui hoje estão representadas e de certa forma, o agradecimento porque, naturalmente, nós mais do que falar nesta fase, nós, deputados, estamos aqui para vos ouvir e colher contributos neste processo legislativo que desde já deve sinalizar. É um processo complexo porque estão em causa alterações profundas e alterações a 12
diplomas que se prendem com matéria laboral. E, portanto, o facto de nós podermos estar aqui hoje reunidos para podermos ouvir os vossos contributos, naturalmente que é muito relevante e naturalmente que fará deste processo um processo legislativo com uma maior eficácia. Nós vamos também sinalizar, porque foi de facto, na nossa opinião, uma oportunidade perdida que não tivesse havido um acordo de concertação social nesta matéria que aqui nos chegou ao Parlamento através do Governo, e também lamentamos que neste não tenha sido um processo que tenha decorrido em simultâneo com um acordo para uma política de rendimentos, no sentido de podermos ter em simultâneo alterações ao Código de Trabalho e também políticas no sentido de melhorar os rendimentos, não apenas o rendimento, o salário mínimo, mas também os salários, todos os salários dos trabalhadores. Mas, posto isto, dizer que, como referi, estão aqui em causa alterações muito relevantes, alterações que alteram profundamente determinadas matérias, desde logo no que diz respeito, por exemplo, às plataformas digitais. E eu, naturalmente, cada uma das entidades que aqui está representada terá realidades diferentes para assinalar nesta proposta de lei e, portanto, sem perguntar também nada em concreto relativamente àquela que é a posição, eu gostaria de ouvir relativamente a algumas matérias, pode ser de um aspecto, podem referir um artigo ou a própria política em si, no que diz respeito, desde logo, à conciliação entre a vida familiar e a vida profissional. Se, na vossa opinião, as propostas que aqui são apresentadas vão ao encontro daquela que tem sido uma preocupação cada vez mais presente nas políticas públicas a adotar, que é precisamente garantir uma melhor conciliação entre a vida familiar e a vida profissional. Também gostaríamos de ouvir no que diz respeito às plataformas digitais, ao período experimental, que tem aqui algumas alterações, e gostaríamos de ouvir a vossa opinião. E, sobretudo, porque nós, enquanto legislador, temos de ter a preocupação, e essa é uma das vantagens desta audição pública, a preocupação de falar com aqueles que no terreno diariamente lidam com determinadas dificuldades e percebem muitas vezes a necessidade de, às vezes, se proceder a afinamentos na legislação, a alterações legislativas, para que, de facto, tenhamos uma legislação laboral que vai ao encontro daquilo que é necessário, que é do mercado laboral, da perspectiva dos trabalhadores e dos empregadores. E, portanto, eu não tenho muito mais a dizer-vos, porque acho que mais importante do que sermos nós a falarmos, é importante ouvirmos. E agradecer-vos também antecipadamente os contributos que já nos foram enviados e dizer que naturalmente estamos abertos que este diálogo que hoje aqui estabelecemos possa continuar designadamente, se assim entenderem, porque, como sabem, este processo legislativo termina hoje com audições a várias entidades. Já ouvimos os parceiros sociais, já ouvimos outras entidades, designadamente a ACT, que já nos deram os seus contributos. E depois haverá um período de tempo em que os grupos parlamentares, na sequência de todo o trabalho que está a ser feito destas audições, apresentarão as suas propostas. E, portanto, isto significa que vocês podem continuar naturalmente a acompanhar todo este processo e, se as propostas que forem apresentadas tiverem algum aspecto a mencionar que queiram fazer chegar ao Parlamento, nós agradecemos que esse processo continue. Portanto, este hoje é um momento, mas não é o momento apenas. Será o início de um processo de diálogo que estabelecemos convosco. E, portanto, termino pedindo, se possível, que foquem os aspectos que vos parecem mais relevantes, mas naturalmente gostaria também de ouvir relativamente aos aspectos que referi. Mais uma vez, muito obrigada pela vossa disponibilidade. Senhora Deputada Clara Marques Mendes, muito obrigado pela sua intervenção. Passaria então agora ao Grupo Parlamentar do Chega, dando a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveias. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Senhoras e senhores deputados, começo por agradecer a presença das entidades aqui presentes. Não vou alargar muito na minha intervenção, pois é conhecida a nossa posição sobre esta matéria. Estamos aqui reunidos para discutirmos as necessárias alterações à proposta de lei do Governo que procede à alteração da legislação laboral no âmbito da agenda do trabalho digno. Não compreendemos que o Governo tenha avançado com a proposta de lei sem que a mesma tenha chegado a um acordo em sede de concertação social que sustentasse esta mesma proposta de lei. No entanto, chegados aqui e havendo ainda muito por fazer, é da maior importância os contributos enviados por todas as entidades aqui presentes,
assim como a vossa presença para chegarmos a um pacote de alterações à lei laboral que venha de facto trazer melhorias aos trabalhadores e às empresas. Aproveitamos para destacar de novo a nossa estupefação com o facto de as medidas da revisão do Código de Trabalho de 2019 ainda não terem chegado ao terreno, dentre as quais a taxa de rotatividade, que, como todos sabemos, consiste numa contribuição adicional para a Segurança Social a ser paga pelos empregadores que recorram a mais contratos a prazo do que a média do setor em que se inserem. O que seria uma mais-valia no combate ao recurso em excesso, à contratação a termo, que é precisamente um dos objetivos desta agenda. Muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Galvez, muito obrigado. Passaria então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, dando a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia. É aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador, Srs. Deputados, caros amigos convidados para esta sessão. Obrigado pela vossa presença e, antes de mais, um esclarecimento sobre a posição do PCP, sobre a forma como esta reunião se realiza e a nossa compreensão pela frustração que muitos de vós sentirão por terem tão pouco tempo para expor e discutir as vossas posições sobre esta matéria. Devo dizer que o PCP votou contra este calendário, aliás, o calendário global que impõe inclusivamente a discussão e votação das profundíssimas alterações num curtíssimo espaço de tempo. E, portanto, sem mais delongas e apresentando este ponto prévio, gostaria de partilhar convosco algumas preocupações e pedir a vossa opinião sobre elas. Desde logo, é claramente generalizada a desregulação dos horários de trabalho, jornadas por vezes muito intensas, também a nossa preocupação com o recurso em muitos setores manifestamente abusivo ao regime de elaboração contínua e ao trabalho por turnos, com a penosidade que isso representa na saúde, nas condições de vida dos trabalhadores, nos efeitos que produz em termos da desejável conciliação entre a vida pessoal e profissional e a vida, familiar. E se sim ou não, do vosso ponto de vista, este regime se justifica em que setores? Em que setores concretos, em que é manifesto que tem que haver elaboração contínua, por razões técnicas, tecnológicas, e não por mera gula patronal, no sentido de aumentar os seus lucros, não é? Por outro lado, em relação à proposta que vimos fazendo de reduzir a jornada de trabalho para as 35 horas semanais. Outra preocupação nossa, como sabem, tem a ver com a precariedade das relações de trabalho nas suas diversas componentes, não só em relação à natureza do contrato, à sua duração e aos motivos justificativos que muitas vezes são preenchidos de forma artificial ou até falsa, mas também gostava de saber a vossa opinião sobre outras formas de precariedade que nem sempre são compreendidas, não é? E que têm a ver com a existência em inúmeros setores de retribuições acessórias que na verdade são percebidas pelo trabalhador como retribuição efetiva, mas que podem ser, por um lado, retiradas a todo tempo pelo empregador, como muitas vezes, até em situação de despedimento coletivo, essas retribuições acessórias são subtraídas ao cálculo da indemnização e, infelizmente, só nas condições em que é possível resolver isso em sede de contencioso, nomeadamente judicial, é que essas situações são aclaradas. Portanto, gostaria de conhecer a vossa opinião sobre essa matéria. Outro tema que nos preocupa e em relação ao qual temos uma posição clara, desde logo no sentido da sua revogação, é o regime da caducidade e da sobrevigência dos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho. Naturalmente que este regime tem sido muito incensado pelas organizações patronais e não só. Para nós funciona como uma arma de chantagem permanente sobre as organizações sindicais e o que gostaríamos de ouvir a vossa
vossa parte é em que medida é que isto tem prejudicado efetivamente a negociação coletiva. Quanto às plataformas digitais, que é um tema, enfim, vivo neste debate e que tem estado vivo neste debate, que também gostaríamos de saber a vossa opinião relativamente à entidade que, do vosso ponto de vista, constitui o real empregador nas diversas modalidades de plataforma digital. Finalmente, nas atividades e profissões em que há estágio de acesso à profissão, gostaria de saber também a vossa opinião, se ele deve ou não ser remunerado e por quem. E já agora introduzir a propósito a questão e perguntar-vos também igualmente sobre isso, sobre que avaliação fazem dos chamados estágios profissionais, isto é, da inserção de jovens licenciados na vida ativa, financiado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. Do nosso ponto de vista, o que isto configura, estou mesmo a terminar, Sr. Coordenador, em muitas empresas significa um verdadeiro financiamento a trabalho que já está a ser efetivamente prestado e não constitui realmente um estágio. Disso, muito obrigado. Sr. Deputado Alfredo Meia, obrigado pela intervenção. Passaria então, para uma intervenção final, ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado José Soeiro. Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Queria também cumprimentar todos os presentes, todas as presentes aqui na sala e também quem participará por via remota e que nos acompanha online. Como foi dito, nós estamos a discutir um diploma do Governo que altera 12 leis, e isso implica um trabalho de audição, de cuidado, de minúcia, mas este processo de audição e este processo legislativo não é apenas sobre a proposta de lei do Governo, porque estão aqui a ser discutidos em conjunto também vários outros projetos de lei de outros partidos que acompanham este debate. A primeira crítica que nós fazemos à proposta de lei do Governo são as suas ausências. E foi precisamente para colmatar essas ausências que nós arrastamos para este debate 7 projetos de lei do Bloco de Esquerda que também estão aqui em discussão. Esses vazios nós poderíamos agrupá-los em 2 conjuntos. O primeiro, a proposta de lei do Governo não toca na herança da Troika. Isto é, mantém o corte nas horas extraordinárias, mantém o corte de 3 dias de férias e mantém o corte nas compensações por despedimento. E isso são 3 vazios que é preciso corrigir. Mas, além disso, também não abrange um conjunto de outras matérias que são essenciais para a dignificação do trabalho. Por exemplo, não mexe no tratamento mais favorável, nem no fim da caducidade unilateral das convenções coletivas, por isso apresentámos um projeto sobre essa matéria. Não toca no regime do trabalho por turnos, consagrando mais direitos aos trabalhadores por turnos, aos trabalhadores que fazem horários noturnos, não reduz o período normal de trabalho, quando na função pública já são 35 horas e nós achamos que é o tempo de avançar para as 35 horas também no setor privado, e por isso temos uma proposta sobre isso, nem revoga, por exemplo, aquela norma absolutamente humilhante e amordaçante dos trabalhadores que os impede de contestar um despedimento se a entidade empregadora já tiver transferido uma compensação, que em todo caso será dos trabalhadores, independentemente do resultado do processo. E, portanto, isto são grandes zonas de vazio da proposta do Governo que não são tocadas e que nós achamos que devem ser objeto de alterações. Em terceiro lugar, reconhecendo aspectos importantes que há na proposta, por exemplo, algumas normas sobre o trabalho temporário ou uma tentativa de melhorar alguns aspectos do contrato do serviço doméstico, há nesta proposta de lei do Governo há algumas gralhas que são muito relevantes, como aquela gralha que retiraria, digo gralha porque o Governo entretanto disse que era uma gralha, que não era o seu objetivo, que retiraria o direito dos trabalhadores à compensação em caso de contrato a termo. Há também matérias que ficam muito aquém daquilo que seria expectável, por exemplo, as normas sobre os cuidadores informais, os direitos dos cuidadores informais e as licenças, e há uma série de recuos entre a proposta original do Governo, que foi publicada no Boletim de Trabalho e Emprego em outubro, e com a qual o Partido Socialista foi às eleições, e a proposta que depois foi aqui entregue e que estamos a discutir. Dou 3 exemplos dessas alterações, desses recuos. O mais significativo, o mais estrondoso é o que diz respeito às plataformas digitais.
A proposta inicial do Governo respeitava a jurisprudência internacional, reconhecer a relação de trabalho entre o trabalhador e a plataforma é que tem o poder de direção, o instrumento de trabalho é o algoritmo que é propriedade da plataforma, é o principal instrumento de trabalho, pertence às plataformas digitais, são as plataformas que monitorizam, que exercem o poder de direção e é por isso que em todos os países, um pouco por todo o mundo, tem havido jurisprudência a reconhecer a relação laboral entre o trabalhador e a plataforma. É isso também que está no Livro Verde sobre o futuro do trabalho, é isso que a Autoridade para as Condições de Trabalho veio aqui defender, mas foi isso que o Governo alterou na sua proposta, introduzindo um intermediário para evitar, dificultar e até mesmo impedir o reconhecimento da relação laboral entre o trabalhador e a plataforma através desse terceiro ente, como dizia aqui há dias a professora Teresa Coelho Moreira. E, portanto, nós achamos que isto é inaceitável e que é preciso recuperar o espírito da diretiva, do Livro Verde sobre o futuro do trabalho, das orientações da ACT e acabar com esse intermediário. Outro exemplo, entre a proposta inicial do Governo e a proposta que foi agora apresentada, caiu, por exemplo, a moratória à caducidade das convenções coletivas. Estava na proposta publicada em BTE, desapareceu por pressão patronal desta segunda proposta. Outro exemplo, numa matéria que caiu, nesta proposta os patrões as entidades empregadoras deixam de ter de comunicar aos próprios trabalhadores os motivos do fim do contrato quando esteja a decorrer o período experimental. Outra norma que caiu, caiu a interconexão de dados para o combate à precariedade por parte da Autoridade para as Condições de Trabalho. Outra norma que caiu, último exemplo, caiu o registro diário dos trabalhadores em explorações agrícolas e estaleiros temporários na construção civil, dificultando e obstaculizando a inspeção do trabalho informal nesses contextos. Vou mesmo terminar, já estão os meus 5 minutos e, portanto, esta é a nossa apreciação genérica desta proposta e estamos aqui, obviamente, para ouvir os vossos contributos, aprender com as opiniões que aqui nos tragam e podermos ainda fazer propostas de alteração em função das análises e dos alertas que aqui nos deixarem e por isso, mais uma vez, agradeço a presença de todos. Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Terminamos assim a ronda de intervenções pelos grupos parlamentares, a quem agradeço. Vamos então dar início à audição. São 5 minutos para essa intervenção, daí a necessidade de síntese e também de focar. Foram já enviados contributos que recebemos, poderão sempre enviar depois ou reforçar esses mesmos contributos, o que agradecemos. E, portanto, eu começaria por dar a palavra nesta audição pública à FRINAU, nas pessoas do diretor de operações da FRINAU, Ricardo Rodrigues, ou do Dr. Pedro Lomba. Não sei quem é que irá fazer a intervenção, mas tem então 5 minutos. Então, cumprimento os senhores deputados, cumprimento também os membros do grupo de trabalho. A análise que vamos fazer é uma análise estritamente jurídica, técnica. É uma análise em representação da FRINAU, que a FRINAU é uma plataforma digital detida em parceria pela BMW e pela Daimler, presente em 10 países na Europa. É uma plataforma de mobilidade de pessoas, no táxi, no TVDE, também nas trotinetes, em parceria, não nas trotinetes, mas nas e-bikes, em parceria com a Cultra. É uma plataforma que paga os seus impostos em Portugal e paga, aliás, os seus impostos em todos os países onde opera. Nós temos, a respeito desta proposta de lei, focando-nos estritamente no artigo 12A, na presunção de laboralidade, um conjunto de observações críticas. Em primeiro lugar, sobre o objeto. Poderia aqui discutir-se porque é que o legislador opta por uma presunção de laboralidade específica apenas para operadores de plataforma digital e não mais vastamente para o trabalho independente. Poderia também aqui discutir-se porque é que o legislador opta por uma presunção de laboralidade que neste momento identifica 6 critérios, 6 âmbitos que podem ser utilizados, quando a presunção geral de laboralidade no Código de Trabalho tem 4 e quando, aliás, a proposta de diretiva sobre estas matérias que está em discussão na Comissão Europeia tem também 4. Porque é que o Estado português resolveu ou pode acabar por resolver por ser mais penosa nesta matéria para as plataformas digitais. Um segundo aspecto que nos parece relevante tem que ver exatamente com a inadequação da presunção de laboralidade para o trabalho de profissionais autónomos
particularmente nas plataformas de multimobilidade. A FreeNow, como outras plataformas, suponho, não controla os seus motoristas, ou não controla para quem é que os seus motoristas trabalham. Os seus motoristas podem ligar-se, desligar-se, interromper, cancelar os seus serviços, podem trabalhar para várias plataformas. Aliás, essa é a prática que nós conhecemos. Os motoristas trabalham para várias plataformas. A aplicação da presunção de laboralidade vai, aliás, colocar um problema óbvio, é que, sendo que se os motoristas só podem acabar por trabalhar para uma plataforma e não para 3, vão acabar por trabalhar para uma das plataformas. E eu não sei, portanto, isto vai com certeza penalizar os motoristas e vai pôr em causa, aliás, até o dever de lealdade que os motoristas naturalmente têm que ter com o seu empregador, se esta presunção for efetivamente aplicada. Depois, há um ponto relevante nesta proposta. Esta proposta presume erroneamente que os motoristas são um grupo homogéneo. Não são, os motoristas são um grupo heterogéneo. Neste parecer, para o qual chama a vossa atenção, 19 da Autoridade para a Mobilidade dos Transportes de 2022, 19 AMT, a AMT faz um levantamento de quais é que são os vínculos dos motoristas e sublinha a diversidade das relações jurídicas dos motoristas. A AMT diz que há 4 modelos de contratos escritos. Um deles, o contrato de trabalho. Mas há outros, contrato de prestação de serviços, contrato de aluguer, contrato de consórcio. Esta diversidade vai ser sacrificada, ou pode ser sacrificada, por um modelo uniformizador das relações de trabalho. Um outro aspecto que nos parece relevante na proposta, e já lerei aos critérios, é esta disposição do 12A, número 5, que diz que, nos casos em que se considera a existência de contrato de trabalho, aplicam-se as normas previstas no Código compatíveis com a natureza da atividade desempenhada. Eu acho que esta norma, salvo a minha opinião, é de constitucionalidade duvidosa, porque ninguém sabe que normas é que são estas. Esta norma, do meu ponto de vista, viola o princípio da determinabilidade da lei, portanto, chama a atenção para a constitucionalidade desta norma. Um outro aspecto que nos parece relevante é esta proposta de lei ignora a Lei 45 de 2018. Esta proposta de lei não está articulada com a Lei 45 de 2018, que aliás já fixa tempos de trabalho, tempos de serviço para os motoristas, já fixa um conjunto de obrigações para os motoristas. Ela está desarticulada relativamente a esta proposta. A Lei 45 de 2018, como é sabido, cria um modelo tripartido, é clara a dizer que os motoristas prestam serviço para o operador TVDE e, portanto, esta proposta esqueceu a Lei 45 de 2018 e esta articulação vai ter que ser feita. E, por outro lado, para terminar, há o tema, estamos mesmo em cima do acontecimento, mas há o tema dos critérios. É que esta proposta adota um entendimento sobre os critérios que é completamente tradicional. A jurisprudência europeia, aliás, é muito dividida. A doutrina sobre esta matéria sublinha que há até um terceiro género aqui que deve ser teorizado para os profissionais autónomos. Esta proposta ignora toda essa discussão. Esta proposta aplica critérios tradicionais para, e vou terminar, Sr. Coordenador, para relações que são relações de profissionais autónomos. Eu dou, aliás, 2 exemplos da incongruência disto. Se uma plataforma verificar se um motorista tem carta de condução ou tem as habilitações certas, e vou terminar, isso é controle, isso é o exercício de um poder, isso é subordinação jurídica, isso é poder de direção. Se uma plataforma afastar ou bloquear um motorista que incumpre leis do transporte, leis do Código da Estrada, ou põe em causa a integridade física do motorista, esse controle é um exercício de um poder disciplinar. Isto com certeza que não é, pelo contrário, há aqui um interesse público, as plataformas devem velar também pelo interesse público. Portanto, eu julgo que estes critérios têm que ser redefinidos e na nossa proposta escrita que vamos apresentar, nós vamos apresentar soluções e propostas de como é que, do nosso ponto de vista, estes critérios podem ser efetivamente redefinidos. Dr. Pedro, agradeço os contributos e depois, por escrito, os 5 minutos é um tempo limitado e percebemos a dificuldade e apelando mesmo ao poder de síntese. Estou de acordo com o Sr. Deputado do PCP relativamente ao tempo, que é escasso. Sim, de qualquer forma, os contributos podem ser sempre enviados e daí a necessidade em se centrarem naquilo que é fundamental, enviando depois a questão dos contributos. Relativamente à próxima intervenção, ela será por videoconferência e iria dar então a palavra à Associação Nacional de Cuidadores Informais, que aqui será representada por Maria dos Anjos Catapirra.
Boa tarde, não sei se me estão a ver ou não. Não estamos a ver, mas estamos a ouvir. Pronto, já não é mau. Não consigo mesmo. A questão do vídeo deve estar bloqueada, penso. Pois talvez. Mas não é um facto que eu não consigo ligar. De qualquer das maneiras, eu posso deixar. Nós vamos tentar, a Associação, enviar o nosso contributo relativamente àquilo que já lemos e que consta na agenda. E queria deixar aqui para pensarem sobre o tema. Óbvio que é insuficiente, mas está transago que houvesse legislação laboral para o cuidador informal. Não nos vai ajudar em muito, mas deveriam de pensar, acima de tudo, nos períodos de licença anual que estão a querer atribuir 5 dias. Eu não sei muito bem o que é que entender por estes 5 dias, mas normalmente os cuidadores informais não usam os dias úteis ou os dias eventuais que venham a ter licença para ter férias. E isto vai implicar uma antecipação de informação à entidade empregadora de 10 dias. Normalmente estas coisas, quando acontecem com os cuidadores, são imprevisíveis. Portanto, deveriam pensar aqui dos 10 dias e porque esta informação. Por outro lado, sabemos que as faltas que o cuidador possa dar são todas sem retribuição e isto deveria ser repensado porque, como todos sabem, exatamente nessa fase da vida das pessoas que cuidam e das pessoas que os financiamentos são escassos e curtos e se as pessoas precisam efetivamente faltar é porque estão a cuidar de alguém que tem dúvida e não a retribuição aqui contemplada é o para todos. Vou perder mais. Vou pedir uma declaração sobre que seria mais justo para os cuidadores informais. Muito obrigada. Muito obrigado. Nós ouvimos com alguma dificuldade em termos de ligação. Se fosse depois possível, então, fazerem chegar esses contributos, nós agradecíamos. Passaria então... obrigado. Obrigado nós. Passaria então a palavra aos estafetes em luta, também a audição por videoconferência, passando a palavra a Marcelo Borges. Olá, boa tarde, presidente. Eu não sei se vocês já me veem a minha imagem. Não, estamos a ouvir bem, mas em termos de imagem, não estamos a ver. Está bem. Ouvimos bem. Ok. Então, o que acontece, pessoal? Primeiramente, meu nome é Marcelo Borges, eu sou estafeta e também represento como advogado o grupo legítimo dos trabalhadores das plataformas digitais de Portugal. Certo? O que acontece? A nossa luta não é de hoje, nós já estamos aí há um bom tempo fazendo manifestações em Porto, em Lisboa, em outras cidades menores, mas até agora, infelizmente, não tivemos o sucesso pretendido, porque as plataformas digitais estão na mesma postura, todas alinhadas em não nos ouvir e aguardar a posição do governo para que possa fazer qualquer coisa. Então, de pronto, eu já agradeço a oportunidade aqui de voz e eu gostaria aqui de falar algumas palavras. Sabemos o que é trabalhar como estafeta, o que é ser batalhador para ganhar o seu dinheiro, para cumprir as suas obrigações, prestar um bom serviço ao cliente. Muitos de nós estiveram nas concentrações e motocicletas para denunciar as dificuldades que sentimos. A diminuição dos rendimentos das tarifas, a falta de diálogo por parte dos donos das aplicações, o aumento do custo por conta da inflação e da subida dos combustíveis, a falta de transparência na distribuição do trabalho. O Parlamento português vai agora legislar sobre o nosso trabalho e nós queremos ser ouvidos e dizer da nossa justiça. Em muitos países, responsáveis de empresas e de frotas travestidos de estafetas procuram falar em nosso nome. Mas nós falamos a partir das perspectivas reais do trabalhador que batalha todos os dias neste setor. Melhores rendimentos. Durante a pandemia, nós estivemos lá
As plataformas e as frotas cresceram porque nós nunca desistimos, mas as tarifas foram reduzidas. Recebemos hoje menos do que antes da pandemia. Queremos uma legislação que fixe tarifas mínimas dignas, quer por entrega, quer por quilômetro. Queremos que isso seja feito de forma legal ou que a lei obrigue as plataformas a negociarem uma contratação coletiva em valores e esses valores conosco. O que existe é uma decisão unilateral em que nós não temos poder negocial. São as plataformas que fixam tudo. Nós queremos que o Estado português possa equilibrar esse regime e obrigar a que exista negociação entre as plataformas e os estafetas. Trabalhar muitas vezes em condições difíceis é a nossa realidade, pessoal. A pressão para entregarmos pedidos rapidamente, podermos aceitar outra encomenda e obriga-nos a correr para fazer o melhor possível. Precisamos de ter seguros de acidentes de trabalho que nos protejam, de não sermos penalizados se precisarmos fazer uma pausa. Precisamos receber um extra quando as condições atmosféricas são más. Em qualquer setor, as condições de trabalho não são apenas responsabilidade do trabalhador, mas também das empresas. As plataformas devem também assumir o seu papel em garantir melhores condições, proteção contra acidentes e espaço em pausa. A transparência dos algoritmos e a possibilidade de comunicação é um grande problema também, pessoal. Se queremos contactar as plataformas, a resposta 90% das vezes são automáticas, dadas através das aplicações, ao contrário do que acontece nos outros setores e até acontecia com os motoristas do TVDE. Nos casos dos estafetas, não temos um local físico para nos dirigir, nem sequer existem pessoas reais das empresas com quem falamos, se houver qualquer problema. A lei já obriga em outros setores a que tenham que ter moradas fixas, um local onde notificar, um responsável com quem falar. Nós também devemos ter esse direito. Além disso, nós não sabemos como funciona o algoritmo. As regras não são transparentes e muitas são condutas alteradas no meio do jogo. Há colegas que estão no local e outro que vai receber o pedido, condutas antiéticas, da qual as plataformas têm conhecimento e nada fazem através dos programas hackers de fake GPS. Queremos conhecer como funciona o algoritmo. Queremos também, na definição das regras dos algoritmos, participar, para que não haja injustiças e discriminações como existe. Flexibilidade com direitos. Os aplicativos têm... Estamos mesmo... tá, ok, eu vou concluir as palavras. Então, uma coisa importante que a gente queria frisar, então, aqui no final, é que a forma que os deputados poderiam nos ajudar profundamente é esquecer a ideia de que a conversa aqui é se vai ter contrato ou não vai ter contrato. O que nós queremos é melhorias para os estafetas da maneira que está, da forma que está hoje em dia, que é muito mais fácil, muito mais prática. E vou deixar aqui uma ideia que seria a melhor coisa se nós conseguíssemos reduzir o IVA de 23% para 6%, como acontece com os TVDs. Tá bem? Muito obrigado. Estamos aqui à disposição, os estafetas em luta. Okay, Marcela Borges, muito obrigado pelos seus contributos e pelo poder de síntese. Passaria agora à Associação de Combate à Precariedade, também por videoconferência, e dou de imediato a palavra a Daniel Carapau. Boa tarde, estão-me a ouvir? Estamos a ouvir, não estamos a ver, mas a ouvir sim, em condições. Deve estar a ligar. Ok. Câmara, já está. Muito boa tarde. Boa tarde a todos os deputados e deputadas presentes e as restantes associações e sindicatos. Muito boa tarde, é com muito gosto que a Associação de Combate à Precariedade, Precários e Inflexíveis intervém nesta audição pública. Lamentamos, contudo, o facto deste grupo de trabalho não estar a realizar um debate mais participado e com mais tempo, como já referido, sobre as muitas matérias que estão aqui em causa e que têm implicações sérias na vida de quem trabalha neste país.
Não sendo todo possível abordar aqui os diferentes assuntos implicados nestas alterações, começamos por reconhecer, tal como fizemos nos nossos pareceres para as duas versões da agenda, que existem propostas de alteração positivas neste pacote legislativo, nomeadamente as que limitam a perpetuação de alguns tipos de contratação precária ou as que alargam a abrangência potencial da contratação coletiva. Nesta intervenção, iremos nos focar naquilo que está desde o início ausente das propostas do Governo, mas que delas deveria constar, e, em segundo lugar, nas matérias sobre as quais o Governo recuou entre a versão inicial e a versão atual da agenda. Estando em causa, segundo o Governo, o combate à precariedade e a valorização dos jovens, não podíamos hoje deixar de referir que este pacote não mexe naquilo que é o essencial da precarização das relações laborais, mas também outras normas que, em conjunto com a precarização, reduzem os rendimentos de quem trabalha, seja na indenização por despedimento, no pagamento das horas extraordinárias ou nos dias de férias. O Partido Socialista continua a bloquear a reposição destas regras, muitas delas introduzidas no tempo da Troika, que corrigiam parte do gigantesco desequilíbrio que existe nas relações laborais. Outro exemplo, especialmente gravoso e que promove diretamente a precarização, é a presunção da aceitação da licitude de despedimento por recebimento da indenização. O Parlamento tem aqui uma oportunidade essencial para corrigir esta norma simplesmente aviltante. Também não compreendemos como é que o Governo não incluiu nesta agenda, que tem medidas no campo da conciliação entre vida profissional e pessoal, a licença para cuidar, também já referida anteriormente pela Associação dos Cuidadores, de acordo com a respectiva diretiva europeia. Portugal já está a incumprir o prazo de adoção desta medida urgente e importante para todas as pessoas que trabalham. É, pois, urgente inseri-la na legislação. Além de não mexer nas normas que promovem a desvalorização e a precarização do trabalho, o Governo recuou, após as últimas eleições que conferiram uma maioria absoluta, em várias medidas que seriam positivas e constavam da versão de outubro de 2021. Alguns recuos relevantes, com implicações diretas no combate à precariedade, são, por exemplo, no que toca a tornar permanente o poder da Autoridade das Condições do Trabalho para reverter despedimentos ilícitos, na obrigação das empresas justificarem denúncia de um contrato sem termo durante o período experimental, na medida para a interconexão de dados entre a ACT e a Autoridade Tributária e a Segurança Social, o que poderia ser decisivo para a eficácia da ação inspectiva. Também o que toca às regras no âmbito da contratação pública, limitando a precariedade nas empresas que são selecionadas pelo Estado, ou o registro diário dos trabalhadores temporários na agricultura e na construção civil. Além destes múltiplos recuos, há ainda um outro, porventura aquele que terá maior impacto negativo, que é o relacionado com o trabalho em plataformas digitais. Após a obtenção da maioria absoluta, o Governo fez uma volta de 180 graus no que parecia ser a intenção de assegurar realmente trabalho digno a quem trabalha para estas gigantes multinacionais, assegurando contrato de trabalho em setores onde hoje impera a lei da selva. E tal chegou mesmo a ser prometido, convém lembrá-lo, pelo atual Primeiro-Ministro no ano passado. Na segunda versão do pacote legislativo, o Governo eliminou os indícios de presunção de laboralidade que fariam toda a diferença no contexto das plataformas. Aliás, indícios que tinham sido propostos no livro verde do futuro do trabalho, encomendado pelo Governo. Na atual proposta, além da eliminação de indícios de facto adaptados ao contexto das plataformas e a sua substituição por outros inadequados, o Governo introduziu a possibilidade da celebração de contrato com intermediários, à semelhança da Lei TVDE 2018. Ou seja, o modelo de ouro, segundo a Uber, seria agora alargado a todo o tipo de plataformas digitais. Estamos, obviamente, completamente em desacordo com esta proposta. Portanto, a manter-se inalterada, tal como está a proposta de legislação do Governo, continuarão intocados os privilégios das gigantes tecnológicas, incluindo o facto de não terem de contribuir com um euro que seja para o nosso sistema de segurança social, enquanto as pessoas que trabalham para estas empresas, sobretudo migrantes, continuam a ser exploradas. Na prática, continuará a não ser reconhecido sequer o direito a um seguro de trabalho ou equipamentos cedidos pelo empregador, para não falar de todos os outros direitos assegurados por um contrato de trabalho. Não reconhecer direitos laborais, nomeadamente aos estafetas de entregas, como já ouvimos um testemunho, é apenas do interesse das plataformas e dos intermediários. Em alguns casos, intermediários que têm centenas de estafetas a seu cargo e de cujos trabalhos traem injustificadamente uma parte do salário.
Estando em curso uma forte uberização do trabalho nos mais variados setores da economia, esta é uma medida altamente irresponsável e que abre a parte à precariedade extrema em qualquer setor da economia. E ainda mais incompreensível se pensarmos em todas as decisões judiciais noutros países acerca deste assunto. Na diretiva europeia atualmente em discussão, ou nas conclusões do livro verde sobre o futuro do trabalho encomendado pelo Governo. Estou quase a concluir, só mais uns segundos. Por fim, não podemos deixar de assinalar o retrocesso inaceitável denunciado por um conjunto de juristas do trabalho nas compensações por caducidade dos contratos a prazo. Não é admissível que se recue drasticamente a abrangência destas compensações a troco de uma subida marginal do seu valor. O Governo já admitiu tratar-se de um lapso e esperamos que aqui no Parlamento se efetive a correção desta situação. Esta redação atual foi introduzida em 2019 e a sua eliminação seria um sinal da facilitação da contratação a termo. Por fim, a atual proposta do Governo não mexe na estrutura da desigualdade das relações laborais. Acresce devido a múltiplos recuos do Governo em relação ao seu próprio diploma do ano passado, estamos mais longe do verdadeiro combate à precariedade. E esperamos que, pelo menos em parte, estas limitações, nomeadamente o alargamento do modelo TVDE, mas também os restantes recuos do Governo, sejam retificados no trabalho aqui mesmo em sede de especialidade. E muito obrigado a todos pela vossa atenção e muito boa tarde. Obrigado, temos mesmo tempo a terminar. Obrigado pelos contributos. Okay. Passaria então a palavra aos representantes do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, Solidariedade e Segurança Social, Joaquim Manuel Monteiro do Espírito Santo e Pedro Miguel Pereira Faria. Não sei quem é que irá fazer a intervenção, será dividida, será um dos dois. Passaria então para a intervenção de 5 minutos. Ok, força. Boa tarde a todos e a todos. O meu nome é Joaquim do Espírito Santo, sou dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, Solidariedade e Segurança Social. Antes de mais, agradecer a resposta positiva ao nosso pedido de audição. O Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, Solidariedade e Segurança Social representa trabalhadores do chamado setor da economia social, IPSS, misericórdias, hospitalização privada e bombeiros humanitários. Quando a proposta do Governo da Agenda do Trabalho Digno foi apresentada, os sindicatos criaram a expectativa de que se iria realmente mudar em favor de quem presta o trabalho, que são os trabalhadores. Se rapidamente, após a leitura do seu articulado, essas expectativas em grande parte se desvaneceram, a sua reapresentação em maio de 2022 deitou-as praticamente por terra. Apesar de, na exposição dos motivos, se dizer que a Agenda do Trabalho Digno pretende promover o emprego e a sua qualidade, reduzindo a precariedade e incentivando a negociação coletiva, não vislumbramos qualquer intenção de revogar uma das normas da legislação laboral mais penalizadoras para os trabalhadores, que é a caducidade da contratação coletiva, assim como nada se fala do princípio do tratamento mais favorável para o trabalhador, como se o empregador e o trabalhador estivessem em pé de igualdade nas definições de decisões sobre os direitos e garantias na relação laboral. Estas normas gravosas do tempo de má memória da Troika retiram objetivamente aos sindicatos e aos trabalhadores todo o poder negocial em sede de contratação coletiva. Pois, como sabemos, se os empregadores forem inflexíveis na negociação, os contratos coletivos caem e com eles todos os direitos acima dos básicos previstos na legislação laboral do Código de Trabalho. Como ainda na quarta-feira passada aconteceu durante a negociação do contrato coletivo de trabalho, em que os representantes da entidade patronal se mostraram inflexíveis, ameaçando romper a negociação com a possível caducidade do contrato coletivo de trabalho. Diz-se que se pretende promover o emprego, mas nada se diz sobre o limite de 35 horas de trabalho para todos os trabalhadores. Sabemos bem o quanto diminuiu o desemprego no passado, quando se reduziu a carga horária semanal, primeiro de 48 para 45 horas e depois de 45 para 40 horas. E o país não ficou mais pobre, nem as empresas deixaram de funcionar. O limite de 35 horas semanais para todos os trabalhadores seria, sem dúvida, uma medida basilar na promoção do emprego com qualidade, além de permitir aos trabalhadores uma maior conciliação do trabalho com a vida pessoal, familiar e social. Na mesma ordem de ideias, estabelecer o mínimo legal de 25 dias de férias é uma reivindicação antiga dos trabalhadores e dos sindicatos. Aliás, mais que justa, sobretudo se tivermos em conta que foram retirados 2 feriados, mais uma das malfeitorias da Troika. Ainda no sentido da promoção do emprego, a norma deveria ser o combate ao prolongamento de horários. E sempre que tal não fosse possível, deveria ficar claro que as horas extras seriam pagas pelo dobro em trabalho prestado em dias feriados e ter uma majoração entre 25% a 50% nos restantes dias, conforme o número de horas prestadas.
É também necessário o respeito pelo descanso compensatório, clarificando bem o que é, uma vez que está instalada muita confusão sobre o assunto. No que respeita às empresas intermediárias, os trabalhadores devem ter vínculo direto com as entidades empregadoras e não com empresas intermediárias. É hora de acabar com as empresas de outsourcing. No setor social que o sindicato representa, vemos com muita apreensão a impunidade com que as empresas de outsourcing estão a chegar, inclusive, coisa que nunca pensaríamos que pudesse acontecer, para a prestação de cuidados diretos aos utentes, substituindo os ajudantes de ação direta, e contratação de funcionários a recibo verde para estas funções, que acaba com o vínculo afetivo que liga os trabalhadores aos utentes, não dá qualquer garantia de segurança para o trabalhador, nem respeita sequer os protocolos que as instituições estabelecem com a Segurança Social. Os trabalhadores contratados nestas circunstâncias devem passar a ter vínculo laboral com as instituições. Também nada se diz em relação ao aumento das compensações por despedimento dos trabalhadores a prazo, cujos contratos cessam por acabar o prazo, que assim são descartados, sem qualquer dignidade, e ficam com menos direitos que os outros trabalhadores, como se o seu trabalho tivesse sido não trabalho. Quando se fala em combate à precariedade e se permite a continuação destas situações, há uma contradição muito grande entre o que se diz e o que se pretende fazer. O mesmo se pode dizer em relação à manutenção da posição legal de aceitação de despedimento, fazendo com que, numa situação em evidente situação de carência económica, o trabalhador injustamente despedido se veja entre a espada e a parede, ou fica nessa carência, ou se recebe indenização, não tem direito a recorrer desse despedimento. Para o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, Solidariedade e Segurança Social, é claro que nesta chamada Agenda de Trabalho Digno se seguram as legítimas expectativas dos trabalhadores, exigindo-se ao órgão legislativo, à Assembleia da República, que neste processo legislativo dê de facto a dignidade ao trabalho que os trabalhadores merecem. Resumindo e concluindo, é imperativo retirar as malfeitorias introduzidas pela Troika na legislação laboral e introduzir alterações necessárias para devolver dignidade ao trabalho. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pelo poder de síntese dos contributos. Passaria de imediato a palavra à FEBASE, Federação do Setor Financeiro. Tenho indicação que estão presentes Alberto Simão, secretário-geral da FEBASE, Patrícia Caixinha e também Humberto Cabral. Não sei quem vai começar por usar da palavra. Ok. Alberto Simão e depois, penso que tenho aqui indicação que será Patrícia Caixinha a apresentação. Exatamente. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, entidades aqui presentes. Nós representamos aqui a FEBASE, Federação do Setor Financeiro, que é composta de 5 sindicatos, 3 da área da banca e do setor financeiro e 2 da área dos seguros. O Mais Sindicato com sede em Lisboa, o SBN com sede no Porto, o SBC com sede em Coimbra e 2 da atividade seguradora, o CETAS e o CISEP. Estes 5 sindicatos representam mais de 50 mil trabalhadores a eles afetos. Naturalmente que esta questão da agenda do trabalho digno é uma questão que está todos os dias nas nossas preocupações, todos os dias nas nossas negociações com a entidade patronal e, por isso, de imediato, constituímos um grupo de trabalho que elaborou um documento que já foi entregue na Assembleia da República. Com base neste documento, vou passar a palavra à Patrícia Caixinha, que era a coordenadora desse grupo de trabalho, que irá focar alguns pontos principais que nós queremos ver refletidos naquilo que poderá ser a lei futura sobre este documento. Muito obrigado. Obrigada. Agradecer desde já ao Sr. Coordenador, às senhoras deputadas e aos senhores deputados dos respectivos grupos parlamentares por esta audição. Portanto, o documento, como disse o Alberto Simão, já foi entregue e, portanto, apresenta detalhadamente as nossas propostas e, portanto, iria focar-me em 5 aspectos sobre matérias que consideramos sindicalmente essenciais e que esperamos que sejam alvo da vossa reflexão. O primeiro ponto é sobre o tema da promoção da contratação coletiva. E aqui consideramos que é importante tornar extensível aos trabalhadores sindicalizados benefícios fiscais relacionados com o valor da cota que pagam ao sindicato, melhorando o benefício da majoração em sede de DRS que atualmente já existe. À semelhança do que acontece na proposta de lei em discussão, portanto o artigo 485, número 2, que prevê a existência de um conjunto de benefícios para as empresas que outorguem convenções coletivas,
Deverá igualmente existir um benefício para os trabalhadores e trabalhadoras filiados em sindicato outorgante de convenção coletiva através de incentivos de natureza fiscal, permitindo a devolução da cotização sindical paga durante o ano e, portanto, essa matéria está detalhada no nosso documento, uma proposta de sugestão. Relativamente ao artigo 497, e portanto passo já ao ponto 2, sobre a escolha de convenção coletiva, o que está em causa aqui para nós é a articulação de dois regimes que são distintos e a sua aplicabilidade ao universo dos trabalhadores e trabalhadoras não sindicalizados. Por um lado temos o regime de portaria de extensão e por outro temos o regime de escolha de convenção coletiva. Temos então o regime geral, portanto, que é a portaria de extensão, que é aplicável a todos os trabalhadores, quer sejam filiados em associação sindical outorgante de convenção ou não, e, portanto, não afasta os não filiados em qualquer associação sindical. E temos depois o regime especial, portanto, a escolha de convenção aplicável, que apenas se aplica aos trabalhadores não filiados em qualquer associação sindical. Ora, a articulação destes dois regimes faz através da regra de direito, segundo a qual o regime geral só é aplicável quando não o seja o regime especial. Isto significa que aos trabalhadores não sindicalizados só é aplicável o regime de portaria de extensão quando, em relação a estes, não seja aplicável o regime de escolha de convenção aplicável. Portanto, aquilo que os sindicatos defendem, nomeadamente os sindicatos da FEBASE, é que um instrumento administrativo, que é a portaria de extensão, não pode sobrepor-se ao direito de contratação coletiva e de autonomia coletiva. Até porque o regime de escolha de convenção foi instituído com o objetivo de conciliar alguns princípios, nomeadamente a liberdade sindical, a da representação das associações sindicais e a da prevalência da autonomia coletiva sobre o poder de regular da administração pública. Para além disso, coloca-nos também aqui a inoperância do número 4 do artigo 492, que tem a ver com a possibilidade de comparticipação nos encargos da negociação coletiva. Terceiro aspecto, caducidade e arbitragem, nomeadamente o artigo 501-A. Portanto, é feita uma alteração positiva no artigo 501, onde se preconiza que, no caso de não existir acordo quanto à revisão total ou parcial da convenção coletiva na mediação, qualquer uma das partes pode requerer a arbitragem necessária, portanto, que está prevista no artigo 501-A. No entanto, sucede que o objeto desta arbitragem é a verificação da existência de probabilidade séria das partes não chegarem a acordo para a revisão total ou parcial da convenção coletiva. Com este critério, que nós consideramos que é indeterminado e subjetivo, ficam de fora todas as situações que são mais conflituosas ou de maior dificuldade negocial e precisamente aquelas que carecem de uma intervenção arbitral. Por outro lado, ao excluir os processos de revisão parcial ou total da convenção coletiva, em que exista probabilidade séria das partes não chegarem a acordo, o referido critério impede-lhes o acesso à arbitragem necessária prevista no artigo 510 e, portanto, o que na prática anula o objetivo pretendido no número 11 do artigo 501. Termino já. Finalmente, o ponto 4º tem a ver com a Lei 105/2009, o artigo 16, sobre o período de elaboração. Nós consideramos que deveria haver aqui uma inclusão sobre a audição obrigatória das estruturas representativas dos trabalhadores do respectivo setor na alteração desta matéria. E, finalmente, embora o ponto 5º, embora não faça parte da discussão da agenda, consideramos que a legislação sobre o teletrabalho carece de uma clara melhoria e estamos dispostos também a contribuir para essa discussão. Obrigada. Okay. Agradecendo aqui os contributos e todo o poder de síntese, passaria, portanto, a palavra à FECTRANS, Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações, na pessoa do José Manuel Oliveira, para uma intervenção de 5 minutos. Ok, Tenho boa a palavra. Tarde. Aos presentes. Nós, como é óbvio, subscrevemos os contributos que a CGTP já enviou. De qualquer forma, queria aqui reforçar 2 temas. Um deles tem a ver com o nosso setor. Está aí sobre conjunto de notícias sobre a falta de trabalhadores. Não há falta de trabalhadores porque as pessoas desapareceram, não há falta de trabalhadores porque as pessoas não querem trabalhar. O que acontece nas empresas públicas e, em particular, naquele que tem sido mais falado ultimamente, não tem, ao longo de muitos anos, as entidades patronais
tiveram e continuam a ter instrumentos para o bloqueamento da contratação coletiva. E durante muitos anos o que é que impuseram? Mais de 20 anos impuseram o bloqueio da contratação coletiva, baixos salários, etc., que não tornou atrativo, de facto, a formação de novos quadros para este setor. Logo, pensamos que é preciso, nesta revisão, criar as condições para que haja efetividade da negociação coletiva, acabando com um conjunto de mecanismos que as entidades patronais se utilizam para que a negociação coletiva não se faça. Pela conjugação de vários fatores, este ano conseguimos dar um salto qualitativo, mas estamos a ver aí que não se resolve, de facto, a falta de trabalhadores, não se resolve agora num quadro muito rápido, tem que se recorrer ao exterior para fazer face aos postos de trabalho que estão em falta. Portanto, o que nós pretendemos e achamos que instrumentos como a questão da caducidade sejam, de facto, abolidos, de modo a que, num curto espaço de tempo, em que, quando as empresas tiverem já esta situação resolvida, não voltem outra vez ao mesmo critério de anteriormente de procurar congelar ou bloquear a contratação coletiva porque já não necessitam de trabalhadores. Pensamos que, efetivamente, este é um caminho que tem que ser feito. A outra questão, pela ausência, não está aqui, que é as questões do tempo de trabalho e do tempo de descanso. Este setor, quer nas empresas públicas, quer nas empresas privadas, dizer que o horário de trabalho para um número significativo de trabalhadores é de 8 horas é mentira. Normalmente, o horário de trabalho diário é 10, 12, 14 e, em alguns casos, até 16 horas, em profissões com irregularidades de horários, a trabalhar em condições fora do normal, quer seja em ambiente marítimo, quer seja em subsolo, quer seja, de facto, em veículos sujeitos a longas vibrações. Achamos que, para além destas longas jornadas de trabalho, efetivamente, que terem implicações na conjugação da vida familiar e da vida profissional, há trabalhadores, é usual se ouvir dizer que não vêm crescer os filhos, porque, efetivamente, quando eles vão trabalhar, estão os filhos a dormir, ou vice-versa. Portanto, entendemos que era necessário olhar para isto e começarmos a trabalhar para a redução do tempo de trabalho e também para uma questão, tendo em conta em muitas destas profissões as características da organização do tempo de trabalho e do tipo de profissões que exercem, era preciso trabalhar para a redução da idade legal de reforma. E achamos que essas são ausências nesta legislação que, efetivamente, achamos que deviam cá estar e deviam estar a ser equacionados. O outro ponto é aquele que já foi aqui falado, tem a ver com as plataformas digitais e pelo conjunto de opiniões que já aqui vieram, de facto, este era um debate só em torno deste tema. Por um lado, porque estamos, de facto, numa realidade nova em que há múltiplas visões do problema. Nós entendemos que tem que haver relações de trabalho iguais aos restantes trabalhadores. E, de facto, temos assistido à procura de haver intermediários entre a plataforma, que muitas vezes quase que são incontatáveis, que não sabem quem são, e digamos, o trabalhador que está em causa. Mas, de facto, continuamos a assistir é que, apesar de haver esse intermediário, e que muitas vezes o que acontece naquele setor em que, inclusivamente, há a legislação própria, é que não há qualquer, apesar da lei lá definir, tem que haver um contrato de trabalho, o que nós vemos, basta olhar para os anúncios que há nas redes sociais, etc., de procura de trabalhadores para este setor, é que nada disto é cumprido. Pelo que achamos que precisávamos de ir mais longe do que aquilo que é a proposta do Governo, mas partindo do princípio tem que haver um princípio para tudo, achamos que a par daquilo que está colocado, levanta-se um problema, que é a capacidade do trabalhador impor, de facto, o reconhecimento do seu vínculo laboral. E essa é uma questão que, de facto, podemos ter aqui uma redação muito bonita, mas se esta questão não for tratada, podemos continuar a ter um problema em aberto. Obrigado. Muito obrigado, José Oliveira, pelo seu poder de síntese, pelos contributos que aqui nos trouxe. Passaria de imediato a palavra à FENPROF, Federação Nacional dos Professores. Não sei quem irá usar a palavra, mas temos a professora Graça Sousa e a professora Diolanda Fernandes, dirigentes, e um cumprimento especial também à doutora Lídia Boto, que está aqui a acompanhar a FENPROF. Não sei. Obrigada. Professora Graça Sousa. Boa tarde a todas e a todos. Portanto,
A FENPROF também incluiu os seus pareceres quando da entrega da CGTP, portanto, subscreveu a maioria dos pareceres que a CGTP entregou aqui na Assembleia, mas, no entanto, tem questões que eu gostaria de reforçar aqui nesta audição. Primeiro, a questão da caducidade. Nós somos profundamente contra a caducidade das convenções, até porque somos um exemplo do que isso traz de prejuízo para os trabalhadores, neste caso, pós-docentes. Eu represento aqui os docentes do setor privado, portanto, eu sou a responsável da FENPROF de todo o setor privado, da negociação coletiva, desde o particular e cooperativo ao setor social, e, portanto, negociei essas convenções. Nós sofremos esses efeitos da norma da caducidade, ficámos sem contrato coletivo há muitos anos, estamos agora a tentar retomá-lo, mas o que eu queria dizer, essencialmente, é assim: a caducidade é uma norma que não dinamiza a contratação coletiva, antes por contrário, bloqueia, porque não há negociação. Há uma imposição de uma das partes, neste caso as associações patronais, e se, mesmo que haja uma enorme flexibilidade, diálogo por parte das associações sindicais, prevalece sempre a lei, entre aspas, do mais forte, que é a associação patronal, e, portanto, porque tem a arma na mão, que é a questão da caducidade. E leva a que, no caso dos professores, ao ficar sem uma convenção coletiva, estamos a falar de uma profissão altamente regulamentada, portanto tem todas as normas que decorrem do exercício da função docente estavam nessa convenção, ela ainda traz mais prejuízos, portanto, ao ter ocorrido a caducidade. É uma situação que nós gostaríamos também aqui, a situação também que gostaríamos aqui de colocar é: não há qualquer mecanismo, não há nada nesta proposta do Governo que, por exemplo, diga como é que se poderia repristinar os contratos que caducaram. Portanto, há contratos aos anos que estão caducados, mesmo havendo tentativas de negociação direta, de conciliações, continua a não haver contratos coletivos em setores muito importantes que sempre tiveram esses contratos coletivos. Outra situação é a questão da representatividade dos sindicatos nas negociações. Muitas vezes, portanto, também contribui para a força da associação patronal e levar a que a convenção caduque alguns sindicatos que muitas vezes assinam e que não são, de modo nenhum, os mais representativos do setor. E isso também faz com que haja um agravamento depois e uma dificuldade para os outros conseguirem voltar a ter uma convenção coletiva. Também queria dizer que, mantendo-se a caducidade com a qual, como eu já disse, nós não concordamos, mas mantendo-se, há outra situação que eu gostaria de deixar aqui, que é a questão da sobrevigência, o artigo 501, nomeadamente os efeitos da caducidade nos contratos de trabalho. Portanto, nós não compreendemos como é que só seja referido a questão da remuneração, os horários de trabalho e a questão da assistência social. Há muitas matérias que que são importantíssimas e, no caso deste número 8, deviam ser automaticamente integradas nos contratos individuais de trabalho, nomeadamente as carreiras. Não é normal que uma pessoa estava com uma determinada carreira, o contrato caducou e essa situação seja interrompida. Portanto, por último, e porque se falou aqui também dos estágios profissionais, a FENPROF é contra os estágios profissionais, nomeadamente na classe docente. Porquê? Porque a classe docente tem estágios profissionais integrados na sua formação inicial. Por isso é que diz que os professores têm que ter uma habilitação académica e profissionalizados. Portanto, não faz qualquer sentido as entidades privadas estarem a ir buscar docentes, portanto, para os estágios profissionais é só uma manobra para pagar menos. E, portanto, somos totalmente contra essa situação. E disse.
Acho que cumpri. E obrigada. Muito obrigada, professora Graça Sousa. Eu passaria então a palavra à FEPSES, Federação Portuguesa dos Sindicatos de Comércio, Escritórios e Serviços. Temos connosco a Presidente da Federação, Filipa Costa, e também um membro de direção, Orlando Gonçalves. Não sei quem vai. Sr. Presidente, vai usar. Filipa Costa, tem a palavra então. Intervenção de 5 minutos. Boa tarde, Sr. Coordenador, Srs. Deputados e todos os presentes. No setor do comércio, escritórios e serviços, a realidade vivida é de baixos salários, uma brutal desvalorização das carreiras profissionais, vínculos precários, ritmos de trabalho cada vez mais exigentes, por turnos, trabalho à noite, fins de semana, feriados, adaptabilidade e bancos de horas. Com cada vez menos trabalhadores nos locais de trabalho, é exigido que um trabalhador faça o trabalho de 2 ou 3. Sendo na sua grande maioria mulheres trabalhadoras, estas estão cada vez mais pressionadas a ter que deixar o acompanhamento dos seus filhos para segundo plano, a escolher entre a família e o trabalho. As alterações à legislação laboral no âmbito da agenda para o trabalho digno não dão respostas aos graves problemas que resumidamente elenquei, particularmente por não revogar um conjunto de normas gravosas que tanto agridem os trabalhadores. Pelo curto tempo que tenho, colocarei apenas algumas partes. Fator fundamental para contrariar a realidade vivida são os instrumentos de contratação coletiva de trabalho. Manter a norma da caducidade na legislação é permitir que continue nas mãos dos patrões uma arma de chantagem utilizada nas mesas negociais. Manter a posição de não reintrodução do princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador é permitir que sejam negociadas normas na contratação coletiva abaixo dos mínimos legais. Esta é a estratégia patronal. A chantagem nas negociações, a ameaça da possibilidade de denúncia e o caminho para a caducidade, tentando condicionar o processo negocial para a aceitação de matérias nefastas para os trabalhadores. A atual legislação permite que tal aconteça e a proposta do Governo é a sua manutenção. Dou-vos um exemplo concreto, o processo negocial com a Associação Patronal das Empresas de Distribuição. Teve a sua última revisão em 2016. A Associação Patronal insiste que para haver negociação é preciso retirar direitos aos trabalhadores, reduzir o valor pago pelo trabalho suplementar, introdução do banco de horas e piorar assim as condições de trabalho. Com a introdução do banco de horas que desregula ainda mais a vida de 145 mil trabalhadores de um setor que mesmo nos anos mais difíceis da pandemia teve lucros milionários e mesmo assim apresenta como proposta de aumentos salariais miseráveis, como é um exemplo o operador em topo de carreira que propõe 750 €. A juntar a este processo, junto tantos outros como é exemplo dos contratos coletivos de trabalho, retalhistas distritais. Constante chantagem para retirar direitos, a retirada do pagamento do trabalho noturno, da redução do trabalho suplementar e com propostas salariais miseráveis sem qualquer valorização das carreiras profissionais. Para dinamizar e valorizar a contratação coletiva é fundamental revogar a norma da caducidade. Os contratos coletivos de trabalho são dos trabalhadores e para nós não basta assinar contratos para dizer que foram renovados e que abrangem milhares de trabalhadores. É preciso que estes contratos coletivos sejam garantia de direitos, que os seus conteúdos sejam garante de progresso social e laboral, de melhoria das condições de vida e de trabalho. Entre as matérias que procuram impor estão a adaptabilidade grupal e o banco de horas grupal, que põe na mão do patrão a vida dos trabalhadores, que trabalham mais horas sem serem pagas por isso, uma exploração inaceitável que apenas serve o objetivo do lucro e do poder. Para haver reais alterações significativas da vida de quem trabalha e das suas famílias, é preciso revogar todos estes mecanismos e garantir, isso sim, a redução do tempo de trabalho e garantir que os trabalhadores tenham vida. Vida para a família, vida para os amigos, para o lazer, que infelizmente é algo que estes trabalhadores cada vez têm mais dificuldade em ter. Nada disto está previsto na proposta de lei do Governo.
A legislação laboral deve garantir sempre a defesa da parte mais frágil na relação de trabalho. As alterações propostas não garantem isso. Mesmo as matérias que pontualmente podem ser consideradas positivas não resolvem os problemas estruturais que existem e que estão à vista de todos, como é o exemplo a precariedade. É urgente consagrar na lei que um posto de trabalho permanente tem de corresponder a um vínculo de trabalho efetivo. Termino chamando a atenção para a necessidade de se clarificar na legislação o livre exercício da atividade sindical. A proposta apresentada nesta matéria, para além de não cumprir esse objetivo, introduz graves limitações que são para nós totalmente inaceitáveis. É preciso, sim, clarificar e garantir a consagração plena deste direito constitucional, acabando de vez com abusos e tentativas de limitação deste exercício. Para terminar, é preciso aumentar salários, reduzir o tempo de trabalho, revogar o regime da caducidade, garantir o princípio do tratamento mais favorável, melhorar as condições de trabalho e de vida. Para que esta proposta de lei pudesse efetivamente contribuir para melhorar os direitos dos trabalhadores, é preciso ter em conta as reivindicações apresentadas pelos trabalhadores, pela CGTP, para então sim garantir trabalho digno aos trabalhadores portugueses. Obrigada. Filipe Costa, muito obrigado pelos contributos e também pelo poder de síntese. Passaria de imediato a palavra à FESET, Federação dos Sindicatos de Trabalhadores Têxteis, Linifícios, Vestuário, Calçado e Peles de Portugal. E temos connosco a coordenadora da Direção Nacional, Isabel Cristina Lopes Tavares. Então, muito boa tarde. Obrigada, Sr. Coordenador, Srs. Deputados e restantes entidades presentes por este convite a participar neste debate. Eu ia focar-me em 3 aspectos essenciais para o nosso setor de atividade, têxteis, vestuário e calçado, começando desde já pela questão da elaboração contínua, em que alguns dos nossos setores aplicam este modelo de horário de trabalho de forma generalizada, sem terem essa necessidade, sem serem abrangidos por fabrico de materiais imprescindíveis. Falo em concreto da situação da cordoaria e redes. Fazer cordas e redes não é um bem de primeira necessidade, não é uma matéria imprescindível e é utilizada de forma generalizada este modelo de horário de trabalho, pondo em causa a saúde dos trabalhadores, aumentando aqui também o número de doenças musculoesqueléticas nestes setores de atividade e pondo também em causa a conciliação da vida familiar com a vida profissional. Portanto, há aqui, de facto, necessidade objetiva de limitar este tipo de acesso à elaboração contínua, uma vez que a sua generalização tem depois este impacto nos trabalhadores e só serve para aumentar os lucros das empresas. Outro aspecto era a questão da caducidade. Nós somos um setor onde a caducidade efetivamente já produziu os seus efeitos e produziu-os há algum tempo em contratos que não estavam de todo desatualizados. Estamos a falar de contratos negociados e publicados em 2010 e 2011. Falo em concreto da têxtil e da cordoaria e redes, cujo patronato destes setores de atividade utilizou este instrumento até à exaustão para levar os contratos coletivos de trabalho à caducidade, com a chantagem da retirada de direitos em troco de migalhas para os trabalhadores, que não podemos apelidar de outra forma, e que efetivamente condicionou a negociação, contrariamente àquilo que era a dinâmica que queriam criar em torno da negociação coletiva com esta alteração à legislação laboral, que não se veio de facto a verificar. Aquilo que constatamos é que é um bloqueio à negociação coletiva, é um bloqueio ao aumento dos rendimentos dos trabalhadores e também é um bloqueio ao elevar de condições de trabalho e de vida para os trabalhadores do nosso setor. A chantagem é permanente. Falo deste contrato em concreto porque tem uma abrangência de milhares de trabalhadores, tem imenso significado para o nosso setor e estes trabalhadores não veem o seu salário evoluir, salvo raras e honrosas exceções, onde os sindicatos têm em mão e conseguem, através da ação reivindicativa,
fazer valer as suas posições e avançar na medida certa. Pela contratação coletiva, os processos estão bloqueados e os trabalhadores condicionados no acesso a melhores condições de vida e de trabalho. Portanto, o que está em causa neste momento e em discussão não resolve este problema. Há aqui uma necessidade objetiva de evoluir para a revogação da norma da caducidade e de colocar à mesa das negociações o equilíbrio necessário entre as partes, que é aquilo que nós estamos a assistir neste momento. Há, de facto, aqui um peso a favor do patronato que limita depois o nosso avanço à mesa das negociações. E dizer que estes trabalhadores deste setor de atividade estão mesmo já, em alguns casos, com salários em topo de carreira muito próximos do salário mínimo nacional. Não é isto que se pretende, num setor que tem um peso para a economia do país relevante, que isto aconteça. Era de facto um caminho acertado, e criarmos aqui o equilíbrio. Fruto destas circunstâncias, depois temos aqui o problema das remunerações acessórias. É que efetivamente não vamos lá pela contratação coletiva, porque o patronato alega imensas razões subjetivas para não evoluir na negociação coletiva, mas depois há dinheiro para tudo e mais alguma coisa. É prémios de produção, é prémios de assiduidade, é distribuição de resultados e, portanto, depois temos aqui problemas muito sérios do ponto de vista das remunerações e retribuições dos trabalhadores, que na hora final não têm o impacto necessário nas suas indemnizações e naquilo que foi a sua carreira profissional. Portanto, é necessário pôr cobre a isto tudo e é necessário seguir o caminho correto, que é equilibrar e criar condições para que as partes estejam em igualdade de circunstâncias à mesa das negociações. E disse. Obrigada. Isabel Tavares, também muito obrigado pelos contributos que nos trouxe aqui da FEASET e pelo poder de síntese que teve nesses mesmos contributos. Muito obrigado. Passaria então a palavra à FIEC Metal, Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgica, Química, Farmacêutica, Elétrica, Energia e Minas. E temos connosco o Rogério Silva, quem dá de imediato a palavra. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Boa tarde a todos os presentes. Relativamente à matéria da legislação laboral em apreço, permitam-nos realçar o seguinte. Sem prejuízo da necessária revogação de outras normas gravosas da legislação laboral, a nossa intervenção incide sobre a evidência da necessidade de revogação da possibilidade de cessação de vigência das convenções coletivas livremente negociadas e acordadas que o Código de Trabalho de 2003 e as sucessivas alterações vieram introduzir. As alterações supra-referidas tiveram como consequência direta uma drástica redução do número de convenções coletivas em vigor, bem como dos índices de cobertura em diferentes setores de atividade que representamos. Os constrangimentos e, em muitos casos, a ruptura das convenções tiveram consequências altamente negativas para os trabalhadores, deixando-os numa posição da sua relação de trabalho altamente fragilizada. Contrariamente àquilo que vezes sem conta foi afirmado, aquelas alterações não dinamizaram a contratação coletiva, não nos tornaram mais competitivos, não aumentaram a produtividade. Antes permitiram a ação patronal no sentido da tentativa de castração de direitos, liberdades e garantias dos trabalhadores inscritas na Constituição da República Portuguesa e concorreram no sentido inverso daquilo que poderíamos considerar uma agenda para a dignificação do trabalho e valorização dos trabalhadores enquanto agentes de criação de riqueza e enquanto seres humanos que merecem ser tratados com respeito e dignidade. Nos setores do âmbito da FIEC Metal, em que a contratação coletiva com maior número de trabalhadores abrangidos, indústria química, metalúrgica, material elétrico e eletrónico e setor automóvel, e estou-me a referir apenas a estes, o patronato utilizou a denúncia das convenções não como um meio para as revigorar, mas sim para as fazer catucar, exercendo chantagem para esmagar salários e direitos. As propostas que acompanharam a denúncia destas convenções tiveram claramente como propósito a não obtenção de acordo. Se não, vejamos. Quanto ao tempo de trabalho, pretende introduzir o banco de horas com a possibilidade de aumentar o horário de trabalho até 12 horas por dia
e 60 semanais, podendo atingir 200 por ano, com acertos de 3 em 3 anos. Pretende considerar o sábado e domingo como dias normais de trabalho, garantindo apenas 15 domingos por ano para gozo de dia de descanso semanal obrigatório. Isto acontece no setor da montagem automóvel. Auto Europa, Mitsubishi, Grupo PSA, nem sempre falado, não é? Mas acontece, é uma proposta da Associação Patronal da Montagem Automóvel. Visa generalizar a laboração contínua, quando esta deveria estar limitada a atividades para satisfazer necessidades impertríveis. Quanto à retribuição, pretende manter e agravar a política de baixos salários, pretende reduzir o pagamento do trabalho extraordinário para 25% na primeira hora, 37,5% na segunda e apenas 50% aos sábados, domingos e feriados. Pretende eliminar o subsídio de turno, pretende eliminar diuturnidades. Formação profissional, pretende reduzir o número de horas de formação, porque isto vai permitir, por convenção coletiva, que essa redução fosse possível. Eu realço este aspecto. Tanto se ouve o patronato a falar de aumento da competitividade, da produtividade, como se isto acontecesse por passos de mágica. O que o Código de Trabalho devia ter era o aumento do número de horas de formação e a obrigatoriedade do seu cumprimento, e não aquilo que está hoje no Código, quando ela não é dada, na rescisão do contrato, o trabalhador recebe o dinheiro. O dinheiro não resolve, a título indenizatório, este grave problema estrutural que temos no nosso país das qualificações. Mobilidade geográfica. Pretende introduzir a obrigatoriedade de aceitar a transferência de um local de trabalho para o outro até 50 km de distância. Mobilidade funcional. Retoma o objetivo da desvalorização profissional, propondo a eliminação da maioria das profissões e a especialização profissional absolutamente necessária para a produção com qualidade. Uma legislação laboral com normas gravosas que se impõem a sua revogação para colocar o país na rota do desenvolvimento económico e do bem-estar de quem trabalha. Pois se é de facto uma agenda de trabalho digno que se pretende, a caducidade das convenções tem de ser revogada e os direitos dos trabalhadores que nelas constam têm de ser repristinados. Muito obrigado. Muito obrigado, Rogério Silva, pelos contributos e também pelo poder de síntese que nos trouxe aqui por parte da FEC e Metal. Daria a palavra à Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública e tenho a indicação que temos o Sebastião Santana e Guadalupe Simões. Não sei quem é que irá fazer. Olá, boa tarde, Sr. Deputado Coordenador. Ok, Sebastião. Tem a palavra, então. Obrigado, Sr. Deputado, Sr. Deputado Coordenador, Srs. Deputados e demais entidades, boa tarde a todos. Começava por dizer que a Frente Comum de Sindicatos, que é composta por 30 sindicatos da administração pública, tem muito interesse nesta discussão, porque uma boa parte dos nossos sindicatos estão diretamente ligados com relações com o Código do Trabalho e mesmo na própria administração pública, longe vai o tempo em que havia uma legislação para trabalhadores da administração pública e outra para todos, um Código de Trabalho só. Hoje vivemos num sistema misto e estas alterações, acompanhando aquele que foi o parecer entregue pela CGTP e sem prejuízo de fazermos chegar mais propostas após esta audiência de hoje, consideramos que é necessário sublinhar aqui duas ou três coisas de uma forma mais veemente. A primeira, como já foi dito aqui em algumas intervenções anteriores, é que esta proposta prima pela ausência de respostas aos problemas concretos que se colocam hoje à legislação do trabalho e que afeta de sobremaneira os trabalhadores. Como acabava de dizer o meu camarada Rogério, a questão da caducidade da contratação coletiva é absolutamente determinante, é uma corda no pescoço dos direitos dos trabalhadores, do direito ao aumento de salário, o direito até a lutar por ele com dignidade. Deixa aos patrões e ao patronato uma arma que não tinham até ela ter sido inventada. Os processos de negociação que têm já hoje um grande peso, mesmo no seio da administração pública, nomeadamente na administração local, nas autarquias locais e também no setor social, sofrem e padecem deste mal. O mesmo acontece mesmo dentro da administração central, onde há contratação coletiva, nomeadamente nos hospitais EPE, e isto tem uma relação íntima com um conjunto de outros problemas que já lá vou. No entanto,
o setor social é um setor em que se nota perfeitamente a fragilidade da contratação coletiva e o peso que as entidades patronais têm em detrimento daquilo que são a capacidade dos trabalhadores responderem também por via da luta pela contratação coletiva. Outra questão que entendemos que era muito importante ver revista desde já é a questão das 35 horas semanais de trabalho. Não é verdade que todos os trabalhadores da administração pública trabalhem 35 horas semanais. Há trabalhadores da administração pública hoje que apenas fazem 35 horas semanais por força de contratação coletiva e onde ela não chegou, não chegaram às 35 horas. E onde ela chegou, não chegaram às 35 horas para todos, porque o Governo insiste em muitos serviços em manter um processo de chantagem, que é para o trabalhador reduzir o seu horário das 40 para as 35, vai ter que perder salário. Isto para além de um conjunto de carreiras que não têm mesmo contratação coletiva, nomeadamente no setor da saúde, as carreiras não revistas, os técnicos superiores de saúde, que foram contratados já após a extinção, já após a criação dos hospitais EPE, têm, portanto, um vínculo privado de trabalho e que continuam hoje a laborar 40 horas por semana. Outra questão gravíssima na administração pública é a questão da precariedade, que este diploma, aflorando, não resolve. E não resolve também para dentro da administração pública. Eu lembrava que em 2015 existiam 71.487 trabalhadores com vínculos precários na administração pública e que a 30 de junho deste ano, segundo os dados oficiais da DGAEP, seriam 95.728. Ou seja, é um problema que se está a agravar, mesmo após os programas, o PREF-PAP, de regularização de vínculos precários, e acontece das mais variadas formas. Desde os contratos de emprego e inserção, ao recurso a outsourcings, a recibos verdes, trabalho à hora, tudo isto é verdade na administração pública hoje. O Governo tinha aqui uma oportunidade importante de fazer avanços que naturalmente teriam que ser acompanhados por alteração também à própria lei de trabalho em funções públicas. No entanto, entendemos que está a ser uma oportunidade desperdiçada, ainda que o processo não esteja concluído e naturalmente que se possam registar melhorias também aqui. Não queria acabar o meu tempo sem falar no problema da precariedade associada a bolsas, que é absolutamente escandaloso, a bolsas de investigação. Há neste momento trabalhadores com bolsas, conheço casos concretos no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, em que uma pessoa que tem uma bolsa, está a usufruir de uma bolsa, faz trabalho de jardineiro. Para percebermos a extensão do problema, casos que temos denunciado repetidas vezes, e que são usados para além de precarizar o vínculo de trabalho, não dá saúde nem robustez nenhuma aos serviços públicos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sebastião Santana, pelos contributos que trouxe pela FESAP. Iria passar a palavra para uma intervenção de 5 minutos, a Solidariedade Imigrante, Associação para a Defesa dos Direitos dos Imigrantes, e tenho indicação que temos um membro da direção, Anabela Rodrigues. Tem a palavra. Presentes, obrigada também pelo... desculpem. Eu normalmente tenho uma boa voz. Ok, mas convém para ficar. E obrigada também a todos e a todas pelos vossos contributos que ajudam-nos a ir refletindo e também não repetir. Eu vou começar com uma frase. Nós costumamos descer ali a nossa Avenida da Liberdade e subir ali a Almirante Reis em companhia com uma frase nem mais nem menos. E aquilo que eu trago aqui é a voz de que nem mais nem menos em termos de direitos em relação aos imigrantes e as imigrantes que nos entram porta dentro todos os dias. E trago-vos a história. Ontem atendi o sócio 44.163 e o sócio vinha queixar-se, ele é do Nepal, e vinha queixar-se que o patrão não pagava há 2 meses. E o que é que ele podia fazer nestas condições do facto do patrão não ter pago durante 2 meses? Mostravam-me fotografias que mostravam o seu alojamento, que nós vimos todos os dias, também durante algum tempo na televisão e que depois para outra vez, e que, como vocês devem ter ouvido, também antes de ontem saiu mais uma reportagem de um grupo de timorenses que nos são muito particulares também, mais uma vez nestes setores a entrar. O trabalho digno também significa que também temos que pensar como é que depois as medidas de fiscalização podem ser implementadas, e eu acho que às vezes peca muito por isso em termos de trabalho. Também trazia a história daqui da Josefa. A Josefa também atendi-lhe ontem, trago 3 histórias
histórias muito verídicas, e a Josefa é empregada doméstica, ou era empregada doméstica, e ao fim de 14 anos de relação laboral com a entidade patronal, chegou ao fim, porque ela foi atender um luto da sua irmã e deveria só ficar 2 dias, e ela ficou uma semana para prestar, uma vez que a irmã estava sozinha, tinha que organizar o funeral. 14 anos depois, ela entendeu que não havia confiança suficiente e esta senhora fica sem subsídio de desemprego, porque apesar de tudo, não é só pelo despedimento que a doutora considerou justo, é porque ela descontou com uma referência a uma convenção que nós chamamos IAS, e neste significa que ela não tem direito a fundo de desemprego, porque continua a fazer parte de uma legislação especial, e esta legislação especial significa que coloca muitas destas empregadas domésticas numa situação de muita precariedade. Não foi alterada, não melhorou e continua a trabalhar cerca de 44 horas, que é permitido por lei. Quando nós estamos aqui a tentar falar, e estamos a falar mais uma vez 35 horas. Então estas pequenas chamadas de atenção, o trabalho digno também tem a ver com estas pessoas, porque realmente são décadas de trabalho e se nós formos ver a descrição daquilo que elas devem fazer numa casa, quase até jardineiras podem ser, não é? E quando eu digo jardineiras, porque 98% é feito por mulheres. E por isso é que eu coloco muito no feminino, embora exista homens que o façam. Uma outra intervenção que trago aqui tem a ver exatamente com este sector de uma interligação muito grande. Já sabem que a entidade patronal deve verificar se o trabalhador ou o trabalhador está em situação irregular, verificar se tem uma manifestação de interesse, tem um contrato de trabalho, organizar estas questões com medo das suas coimas. No entanto, a verdade é que o futuro, o empregado, quando vai, não verifica se a entidade vai pagar, não vai pagar, como é que está, e quando faz uma queixa à ACT, é com grande pena minha que depois de quase 1 ano ele recebe a resposta. E quando recebe a resposta, normalmente já não está lá a trabalhar, já está em outro local a trabalhar, e isto, em relação ao trabalho digno, tem que se dar garantias a estas pessoas. Em relação à legislação, é muito focada no serviço doméstico, ela tem mesmo que passar para um código de trabalho como qualquer outro trabalhador, nem mais nem menos. Aquilo que se pede é em relação às outras que possam. Só salvaguardarem de uma questão do serviço doméstico, elas podem ter a questão de trabalhar com alojamento. Não é? E quando se trabalha com alojamento, os períodos de descanso, como é que se fiscaliza, como é que se organiza, não é? A frase da Josefa é: tu és a primeira a levantar e és a última a deitar. E se por acaso a patroa te chamar, tu tens que levantar, não há outra hipótese. E isto são situações que são muito difíceis, a própria ACT afirma diversas vezes que é muito difícil fazer uma ação de inspectiva sobre isto, mas a verdade é que o trabalho digno continua a não chegar a estas pessoas. A minha preocupação se muito nesta, mas é porque eu acho que são preocupações que é possível de alterar e que, infelizmente, e temos que dizer, não há aqui contratações coletivas, etc. É difícil bater a porta de cada uma e cada uma, eu entendo. Então é preciso encontrar uma solução que não seja mais daqui mais não sei quantas décadas. Estas preocupações que deixava e partilhar também para vocês escutarem. Obrigada. Manuela Rodrigues, agradecemos os contributos que trouxe e também o poder de síntese. Nós terminamos aqui a audição pública com esta intervenção, agradecendo a presença de todos os grupos parlamentares, nomeadamente os que aqui estão a acompanhar-me na mesa, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista Português, do PSD e também do Partido Socialista. O Sr. Deputado pede a palavra para? Sr. Coordenador, é apenas para fazer uma sugestão. Para além das contribuições escritas que estas organizações já enviaram, algumas foram agora também vertidas a escrito, e a minha sugestão é que solicitasse a entrega para distribuição a este grupo de trabalho. Muito obrigado. Aquilo que iria fazer, e agradecendo obviamente esse reforço por parte do Sr. Deputado Alfredo Maia, é dizer que a audição pública foi encontrada no sentido de podermos ouvir todas as entidades que requereram e aquelas que foram indicadas também pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, apesar de, relativamente, por exemplo, às federações que são filiadas da CGTP já terem entregue contributos, CGTP que foi recebida 2 vezes, uma quando entregou esses contributos em audição e depois também na audição que fizemos a todos os parceiros sociais.
De qualquer forma, aquilo que iria solicitar, antes de agradecer uma vez mais os vossos contributos, é que nos fizessem chegar essas propostas, esses contributos, porque vão ser importantes para a análise dos vários grupos parlamentares e depois para a discussão na especialidade que irá ter início no dia 20. E, portanto, uma vez mais, o nosso agradecimento pela vossa presença e pelos contributos. Muito obrigado.